Oi gente, eu sou Danusa França, fisioterapeuta, pedagoga, terapeuta holística e Reiki Master. Estamos na nossa terceira videoaula do curso livre de reflexologia podal. E vamos agora entender o valor dos norte-americanos dentro do estudo da reflexologia podal. Por volta do século XIX, a reflexologia ficou mais conhecida no Ocidente. Na realidade, ela era chamada de terapia zonal ou zonoterapia. E o grande pioneiro nessa pesquisa foi o Dr. William Fitzgerald, norte-americano. Ele era laringologista e ele começou a fazer várias pesquisas. Inclusive ele descobriu que os indígenas usavam a pressão em vários pontos para aliviar dores. E dentro dessas pesquisas ele também descobriu que na Europa estavam pesquisando sobre o funcionamento do sistema nervoso e os efeitos da estimulação de percursos sensoriais no resto do corpo, que influenciavam o sistema nervoso. Ele começou a fazer diversas experiências, através de pequenas cirurgias que ele precisava fazer, tocando em alguns pontos, ele conseguia o efeito de anestesia sem o uso de opiáceos. Então ele começou nessa pesquisa, registrando tudo isso, a criar justamente a terapia zonal. Ele começou a perceber a relação que nós temos nas extremidades com o corpo todo. A pesquisa dele envolvia justamente pés e mãos. Uma das experiências que ele fez, ele colocava pregador de roupa nos dedos e esperava um tempo para perceber que ação aquilo ali provocava. Se alguma área ficava menos sensível, se ficava mais dormente, mais adormecida, justamente para poder pesquisar esse efeito de anestesia sem usar nenhum tipo de droga, nenhum tipo de opiáceo. E aí, seguindo a pesquisa dele, na época ele foi muito criticado e muito desacreditado pelo meio da medicina. E na época também, quem criou esse nome de terapia zonal foi o Dr. Edwin Bowers, que era um editor de medicina e ele era um grande colaborador do Fitzgerald, o grande Fitzgerald. Mas mesmo assim, mesmo sendo, vamos dizer assim, rejeitado, dentro do meio que ele vivia, alguns seguiram, a linha de pesquisa de Fitzgerald e resolveram realmente confirmar se tinha fundamento, se realmente funcionava. E aí aconteceram alguns destaques, como o Dr. George White, que também foi escritor, que também fez livros nessa área, Dr. Joe Riley e doutora Elizabeth Riley, esposa de Dr. Joe. Esses todos também fizeram muitas pesquisas e também foram autores de livros. Só que surge nesse circuito uma pioneira, que é chamada de a mãe da reflexologia, que é a doutora Eunice Ingham, fisioterapeuta. Doutora Eunice, ela trabalhava com o Dr. Joe e era assistente dele, assistente pessoal dele. Então a pesquisa dela, foi muito interessante, muito abrangente, porque ela foi lá atrás, pegou toda a pesquisa de Fitzgerald, pegou todas as informações que eram importantes, estudou todas as referências que existiam também pelos outros teóricos, toda a literatura que existia, e ela formatou a atual reflexologia podal que a gente tem. Ela foi, vamos colocar assim, peça fundamental na reflexologia, porque ela montou mapas, ela criou mapas que são facilitadores na nossa prática, no consultório, na nossa prática, no nosso dia a dia profissional. Então ela foi muito importante, doutora Eunice Ingham. Por isso é que ela é chamada de mãe da reflexologia. Inclusive ela botou o nome de reflexologia, saindo dessa nomenclatura de terapia zonal ou zonoterapia. Enfim, a terapia zonal, como foi criada pelo grande Fitzgerald,
tinha o seguinte princípio: o corpo humano é dividido em 10 zonas de energia, 5 para cada lado da coluna, do dedão, ou primeiro artelho, ou hálux, até a cabeça, sendo que cada zona, quer dizer, cada linha dessa que corre verticalmente no nosso corpo é considerada um canal. A premissa básica é a seguinte: qualquer porção do segmento afeta o todo. Vamos mostrar aqui um mapinha para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tem muita coisa ainda que vai clarear essa explicação para vocês. Aqui, ó. Primeiro artelho do pé aqui, o hálux, dedão, vai seguir uma linha que vai até a cabeça. Então, essa linha aqui vai influenciar qualquer parte dessa trajetória. Você trabalhando o dedão do pé, você vai influenciar beneficamente tudo que passa nesse trajeto. E assim sucessivamente. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto artelho. Vai ficar mais, deixa eu ver, mais fácil. Tem um outro mapa aqui que divide nos hemisférios para vocês terem uma outra visão aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Nas mãos também tem a mesma divisão. E aqui as linhas indo até a cabeça. Deu para ver? Parte anterior e parte posterior também. Muito bem. Existe alguma relação entre reflexologia, acupuntura e shiatsu? É uma boa pergunta, né? As 3 técnicas, elas trabalham pontos específicos para reequilibrar o fluxo de energia vital. Ponto. Esse é o ponto em comum. Trabalham pontos específicos para reequilibrar o fluxo de energia vital. As 3 têm esse princípio. A acupuntura tem origem chinesa. Então ela desbloqueia os caminhos por onde corre o Qi, energia vital, por meio das agulhas, com o uso de agulhas. O shiatsu, a massagem japonesa, ele usa a pressão dos dedos para equilibrar o Qi, que é a energia vital também. Ambas as técnicas, acupuntura e shiatsu, trabalham pontos no corpo ao longo de canais por onde circula a energia vital. E esses canais são chamados de meridianos, que nada mais são do que estradas de energia. Esses dutos transportadores de energia percorrem o corpo humano, né, da cabeça aos pés, apresentando uma distribuição sistemática orientada por estruturas anatômicas, e eles são bilaterais. Tudo que acontece do meu lado direito acontece do meu lado esquerdo, e tem também 2 que são centrais, os meridianos que eu estou falando. Então, cada meridiano está relacionado a determinadas funções orgânicas. Segundo a medicina tradicional chinesa, nós temos um conjunto básico de 12 meridianos bilaterais e 2 ímpares, que eu acabei de falar, que são os centrais. A reflexologia trabalha também com os pontos e com os meridianos, mas só aqueles que passam pelos pés. No caso, nós temos 6 meridianos que passam pelos pés, mais especificamente que passam pelos artelhos, que são os dedos dos pés. Olha eles aqui. Quer dizer, você tem aqui no dedão, né, no hálux, você tem esse pontinho aqui externo, que é baço pâncreas.
Nesse pontinho aqui interno, você tem a relação com o fígado. Então, hálux a gente trabalha baço, pâncreas e fígado. Segundo artelho, nós temos aqui um pontinho que refere estômago. Quarto artelho refere vesícula biliar. Quinto artelho vai pegar rim e bexiga. Muito bem. Vamos seguindo. Estudiosos reconhecem uma conexão entre os canais de energia descritos pelos chineses e a teoria das zonas formulada no século XIX, quando, segundo consta, a medicina oriental ainda era desconhecida no Ocidente. Eu, particularmente, eu tenho assim um amor muito grande pela medicina oriental. Então, eu acredito que a grande influência dentro dessa pesquisa tenha sido realmente deles, né? Dos orientais. Mas a gente não pode negar que justamente existiu também uma pesquisa no Ocidente e isso também tem que ser valorizado. A gente tem que ver os dois lados da moeda e tem que entender que tudo isso só fez somar no método, né? Na pesquisa. Porque o grande Fitzgerald, ele foi muito importante fazendo toda essa pesquisa, né, e descobrindo a relação da questão anestésica. Isso é muito interessante, é muito diferente esse efeito que ele conseguia justamente na orelha, no nariz, no rosto, na mandíbula. Ele trabalhava justamente como laringologista com essa parte, né, ombro, braço, mão, e ele conseguia fazer essas cirurgias. Isso é que é interessante. Quer dizer, se você trabalha, por exemplo, né, os dedos dos pés, você vai aliviar dores da sinusite, por exemplo, você vai drenar os seios da face e vai fortalecer esses seios da face, de modo que evite a recorrência do problema. Então a reflexologia, ela tem também um padrão preventivo. Isso é muito bom, isso é muito útil. A pressão ao longo dessas 10 zonas que eu mostrei para vocês, ela emite um sinal ao longo de todo o sistema nervoso, até o cérebro. E esse comando, automaticamente, ele vai estimular os órgãos internos, regular e otimizar o funcionamento. Um ponto sensível denota um desequilíbrio em todo o comprimento dessa zona. Se você tem, por exemplo, uma conjuntivite no seu olho direito, o canal que refere esse olho direito todo fica vulnerável, energeticamente falando. Então, quando você massagear ou pressionar uma determinada área, você vai encaminhar o fluxo dessa energia. E aí você vai ter sangue, nutrientes, impulsos nervosos, tudo isso vai correr mais forte para a zona correspondente do corpo, aliviando o incômodo local. Tudo que acontece na sola do meu pé direito está relacionado com o lado direito do meu corpo. Tudo que acontece na sola do meu pé esquerdo está relacionado com o lado esquerdo do meu corpo. Então, por exemplo, vocês vão ver aqui vários mapas que eu vou mostrar para vocês e a gente vai fazer a prática. Mas só para vocês terem uma ideia. Eu tenho 2 pulmões. Então, eu tenho um pulmão que vai aparecer na sola do meu pé direito, no mapinha, e um pulmão na sola do pé esquerdo. Eu tenho 2 rins. Então, vai ter um rim para ser tratado na sola do pé direito, um rim para ser tratado na sola do pé esquerdo. Mas a minha bexiga, por exemplo, ela é central. Tem uma no meio. Então fica um pedacinho para cada mapa. Mas o meu fígado fica do lado direito. Então ele vai aparecer na sola do meu pé direito.
mas o meu baço fica do lado esquerdo, então ele vai aparecer do lado esquerdo. E assim vai. É apaixonante, gente. Vou fechar esse vídeo por aqui, nosso terceiro vídeo, e peço vocês mais uma vez, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, coloquem esse vídeo para correr o planeta. Gratidão por vocês estarem aqui comigo em mais um curso. Gratidão, gratidão, gratidão.